Olá, diário. Envio uma saudação cordial para você e para toda a comunidade. Adoro todas as histórias e hoje vou contar a minha. Aconteceu quando eu ainda morava com meus pais, em um quarto só meu. Eu costumava ter paralisia do sono com bastante frequência e posso dizer que de uma maneira especialmente aterrorizante. Chegava a hora de dormir e, ao pegar no sono, eu começava a sentir que algo aterrador me perseguia. Começava a suar e não conseguia me mover. Sentia que algo segurava meus pés e mãos enquanto me prendia pela cabeça. Depois de tanta desesperação, eu conseguia mexer um pouco o pé e, tentando dar um chute, conseguia sair daquele tipo de transe. Nas piores noites, isso acontecia de 2 a 3 vezes, gerando em mim uma espécie de trauma, um medo de dormir. Não havia sequer uma noite em que eu não fosse para a cama segurando fortemente um rosário. Mas todo esse medo não foi nada comparado à noite da minha pior paralisia. Senti que chegava a um penhasco e, naquele momento, acordei. Ciente do que estava por vir, agarrei meu rosário e me deitei de bruços, colocando o braço debaixo do travesseiro com a cabeça de lado. Passaram-se alguns segundos e novamente entrei na paralisia. Mesmo estando de bruços, senti como se um cachorro bem pesado, com unhas afiadas, subisse nas minhas costas. Comecei a rezar uma e outra vez, pedindo a Deus que me livrasse daquela situação. E então aconteceu algo que acabou me aterrorizando e me fez chorar. O que estava sobre as minhas costas, o cachorro, aproximou o focinho do meu ouvido e disse: "Suas orações não vão te salvar. Já era para você." Juro que passei o minuto mais aterrorizante da minha vida, ouvindo aquela coisa gritar coisas que eu nem me atrevo a lembrar. Nesse momento, consegui dar um chute no ar, e foi isso que me tirou da paralisia. Coberto de suor, com o coração batendo acelerado, eu não consegui mais dormir e nem tive coragem de tentar. Fiquei acordado a noite toda, desejando que aquilo nunca mais acontecesse. Essa é a minha história, comunidade. Saudações de Juiz de Fora. Boa tarde a todos. Meu nome é Jonas e nasci no interior de Minas Gerais, mas há vários anos moro em um povoado distante com minha esposa e meus filhos. Apesar da distância, nunca deixei de visitar meus pais. Eles ainda vivem no sítio onde cresci, um terreno isolado entre mato, cercado por estradas de terra. Ir vê-los sempre me traz uma certa paz, embora nem sempre eu vá em bons termos. Quando as coisas ficam tensas em casa, ou quando discuto com minha esposa, pego a caminhonete e vou para lá. Às vezes levo as crianças e ela também vai, mas quando a situação está ruim, prefiro ir sozinho e deixar que o tempo resolva as coisas. Para chegar ao sítio é preciso atravessar um rio que não é profundo, nem tem uma correnteza forte, porém não dá para cruzá-lo com qualquer veículo. Por isso sempre deixo minha caminhonete do outro lado, em um pequeno depósito de tralhas que meu pai construiu há anos. Lá ele tem sua caminhonete velha que usa para se locomover pelo mato e descer até a cidade. O depósito fica à beira do rio e é feito de paus e arames, com um telhado simples de telhas velhas. Ao lado há uma portinha de tábuas que às vezes emperra, mas eu já sei como abrir. A última vez que fui lá, era uma tarde de novembro e tinha brigado com minha esposa por algo sem sentido. Não quis continuar discutindo, então peguei meu telefone, as chaves da caminhonete e saí sem dizer muita coisa. O sol já estava se pondo e a luz começava a desaparecer entre as árvores, mas mesmo assim decidi seguir o caminho. Quando finalmente cheguei ao rio, a escuridão já tomava conta. Desci do carro, abri a portinha do depósito e estacionei a caminhonete. O ar já estava frio e só se ouviam os grilos. Liguei a lanterna do meu celular velho
aquela luz branca fraca que mal ilumina alguns passos à frente, e comecei a caminhar. De onde eu estava, dava para ver algumas luzes da casa dos meus pais no alto do morro. Tirei a bota antes de entrar no rio e percebi que a água estava gelada. Não a ponto de doer, mas o suficiente para tensionar meus músculos ao primeiro contato. Naquela noite o céu estava limpo e a lua cheia iluminava o suficiente para que eu enxergasse onde pisava. As pedras no fundo estavam cobertas de lodo, então caminhei devagar, sentindo o solo a cada passo. E mesmo com cuidado, de vez em quando uma corrente mais forte me empurrava levemente para o lado. Depois de entrar na água, no máximo 2 minutos se passaram quando, alguns metros rio acima, vi que havia um vulto negro. No início não me assustei, pois pela forma como a luz da lua refletia na água, pensei que fosse uma vaca. Meu pai tem gado e às vezes algum escapa do curral e desce até o rio. Era comum vê-los ali, então fiquei observando por um tempo. O vulto se movia devagar, como se estivesse pastando ou arranhando o chão com as patas. Continuei caminhando, pensando que se fosse uma vaca não havia motivo para preocupação, pois eu apenas passaria por ela e pronto. A luz do celular não alcançava tão longe, mas depois ergui os olhos novamente e foquei melhor. Aquela coisa já não parecia mais um animal. Ainda era uma sombra, mas agora mais alta e esguia, como se tivesse braços pendendo ao lado do corpo. Aquilo parecia avançar junto comigo, praticamente na mesma velocidade. Parei e tentei colocar a cachola no lugar, pensando que talvez fosse meu pai que tivesse descido para me encontrar. Então deixei alguns segundos rolar e depois gritei seu nome. Mas não houve resposta por parte daquilo, apenas o som da água e dos insetos. Fiquei ali com os pés submersos e o corpo tenso, sem saber se continuava ou voltava atrás. Resolvi seguir em frente, já que estava quase na metade e não valia a pena voltar. A cada passo, porém, eu me movia com mais cautela, sem querer escorregar. Sentia o olhar daquela sombra fixo em mim, embora não pudesse ver olhos, rosto ou qualquer outra coisa. Apenas aquele corpo escuro parado. Eu repetia para mim mesmo que precisava me apressar, e foi então que ouvi o impacto. Uma pedra caiu à minha esquerda e não me atingiu, mas o som seco contra a água me assustou. Virei-me bruscamente com o corpo em alerta, procurando de onde veio. Não vi nada, mas senti um peso nos ombros, uma sensação incômoda que não sabia explicar. Não queria correr, e muito menos demonstrar medo, apenas queria chegar à margem e subir pelo caminho de sempre. Mas ao dar o próximo passo, senti meu pé deslizar quando pisei em um trecho mais fundo do que lembrava. A água subiu até minha cintura e quase caí para trás. Levantei os braços para me equilibrar, mas o celular escorregou da minha mão e caiu na água. Aquela porcaria velha se apagou no mesmo instante. Abaixei-me um pouco, tateando entre as pedras, mas não o encontrei. E foi nesse momento, com a água na cintura e o frio percorrendo minhas costas, que senti algo estranho. Era como se o chão vibrasse levemente. Levantei a cabeça e a sombra já não estava distante. Agora estava a poucos metros de mim. Era gigante, altíssima, muito maior do que meus quase 2 metros. Fiquei paralisado, sem tempo para reagir, e de repente aquela coisa avançou sobre mim. Senti um golpe seco no peito, e a água me engoliu quando caí de costas. Não sei dizer se fui empurrado ou se o medo me derrubou, mas meu corpo afundou sem que eu pudesse fazer nada. Quis subir, mas algo me puxava para baixo. Sentia um peso nos ombros, como se algo estivesse agarrado às minhas costas. Não eram mãos normais, eram como dedos gelados e moles, pressionando-me sem me deixar respirar. Quando comecei a engolir água, senti meu pulmão queimar igual fogo, mas no meio de tudo isso ouvi um grito. Era como um choro agudo, mas ao mesmo tempo como um assobio longo. Não sei explicar, mas soava muito, muito perto,
Tentei me levantar, encontrar alguma pedra firme, mas o fundo estava liso. Cada vez que tentava erguer o corpo, escorregava de novo. Senti que não aguentava mais, que tudo estava se apagando, e de repente foi como se o peso desaparecesse. Com um último esforço, empurrei meu corpo para cima e consegui tirar a cabeça da água. Respirei com desespero e saí como pude da água. Tentei correr, mas estava molhado e tremendo, sem conseguir enxergar direito por onde pisava. A única coisa que eu ouvia agora era um choro. Olhei novamente para a água, e lá estava outra vez a sombra que antes pensei ser uma vaca. Não se movia sequer 1 centímetro, apenas estava ali como se vigiasse. Meu corpo tremia e eu não conseguia controlar nem as mãos. Sentia os dedos dormentes, o estômago revirado e uma dor forte por todo o corpo. Me sentia ruim, mas corri direto para a casa dos meus pais. Não queria gritar muito, não queria assustar meus pais, mas também não conseguia ficar calado. Gritava os nomes deles com a voz mal saindo da garganta. Quando estava quase chegando em casa, vi que meu pai vinha descendo com uma lanterna. Ele parou de repente, apontou direto para o meu peito e perguntou o que diacho estava acontecendo. Ele me viu todo molhado e com o rosto branco igual papel. Não tinha como não se preocupar. Tentei responder, mas mal conseguia falar. Só disse que algo que eu não sabia o que era tinha me atacado no rio e que queria me afogar. Meu pai se aproximou, segurou firme no meu braço e me sentou ao lado de uma pilha de telhas. Minha mãe também apareceu, e eles tiveram trabalho para me acalmar. Meu pai não disse nada, mas logo depois foi até o rio. Ele chamou um dos rapazes que o ajudavam na plantação e desceram com a lanterna. Eu não quis ir, e quando voltaram me disseram que não havia nada. Eles não encontraram nenhuma vaca, e também não viram pegadas, nem galhos quebrados, nem sinais de ninguém. O rio estava silencioso como sempre. Meu pai me olhou sério e apenas pediu para que eu descansasse, que eu ficasse bem. Mas por dentro eu não estava bem, já que meu corpo não parava de tremer e sentia como se algo tivesse entrado em mim. Como se o susto não fosse embora tão fácil. Nunca soube o que me atacou naquela noite, e também nunca soube em que momento aquela sombra desapareceu. Por mais que eu tente entender, por mais que buscasse uma explicação, tudo continuava parecendo real demais para achar que foi apenas imaginação. Aquela sombra sobre mim não era algo que se inventa por medo. Com o tempo, o boato se espalhou na família. Não faltou quem dissesse que eu só tinha me assustado, mas outros começaram a contar histórias parecidas. Um dos meus primos, por exemplo, me contou algo que aconteceu quando ele tinha 13 anos. Segundo ele, certa tarde, enquanto colhia cocos, começou a sentir que jogavam pedras nele. Primeiro pensou que era algum vizinho brincando, mas não viu ninguém, e as pedras continuavam caindo perto uma após a outra. O sol estava alto, então não havia sombra em nenhum lugar, mas ele conseguiu ver um vulto escuro espiando atrás de um dos troncos. Ele disse que não era uma pessoa, pois não tinha uma forma clara. Era apenas uma mancha preta. Ele saiu correndo sem olhar para trás e não se importou em deixar as ferramentas lá. Ele disse que nunca mais voltou sozinho para aquele lugar. Tempos depois do que me aconteceu no Rio, quando já quase não falávamos mais sobre o assunto, uma sobrinha contou algo que nos fez lembrar de tudo novamente. Ela tinha 10 anos na época e morava com a mãe em uma casa mais perto da cidade, mas ainda assim cercada por árvores e mato. Uma noite ela ouviu seu cachorrinho chorando no quintal. Ela pensou que ele queria entrar ou que tinha visto algum animal, mas então olhou pela janela. Me disse que lá no meio do quintal, bem onde seu cachorro sempre brincava, havia uma massa preta. Era como se algo estivesse de pé, se movendo lentamente e circulando o animalzinho. O cachorro não latia, não rosnava, apenas gemia com o corpo encolhido.
Ela o conhecia bem e sabia que ele só fazia isso quando estava realmente assustado. Ela ficou olhando sem se mexer, sem coragem de sair, esperando que fosse embora. No final, a coisa entrou entre as plantas do quintal e nunca mais foi vista. Uma sombra sem rosto, sem som, mas com uma presença impossível de ignorar. Ninguém da família sabe se há alguma relação entre essas aparições. Há quem diga que são seres do mato, criaturas malignas, mas sinceramente eu não sei no que acreditar. Tudo me parece tão estranho. Venho relatar uma das minhas experiências pessoais, a que mais marcou minha vida. Por questões de segurança, não revelarei o local onde aconteceu o que vocês estão prestes a ouvir. Só quero dizer que sou do México. Bom, meu nome é Argenis, e há muitos anos a escola em que eu estudava organizou uma viagem de acampamento para uma área remota, em um povoado pouco conhecido. Porém, agora eu sei que esse lugar tinha uma reputação ligada à magia negra. Como qualquer criança, eu estava animado para o dia da viagem, e no começo tudo ocorreu como eu esperava. Até ali era uma excursão tranquila, da qual eu estava realmente gostando. Meu grupo visitou um parque muito bonito e bem cuidado, lojas de brinquedos tradicionais e áreas rurais que eram tranquilas até demais. Vale ressaltar que, devido ao orçamento limitado da escola, meu grupo ficou hospedado em um antigo terreno nos arredores daquele lugar. Infelizmente, foi o melhor que os professores conseguiram. Para que possam imaginar, estávamos divididos em 4 cabanas, 2 para meninos e 2 para meninas. Por razões óbvias, tínhamos que ser acompanhados por guias e guardas de segurança que patrulhavam a área, além do pessoal acadêmico. Estranhamente, nunca nos disseram o motivo disso. No mesmo dia em que chegamos às cabanas, os proprietários conversaram por cerca de 30 minutos com os guias e funcionários da escola. Mesmo sendo criança, pude sentir que o ambiente estava estranho. Poucos minutos depois, os guias se aproximaram de nós com expressões sérias e nos deram algumas instruções que deveríamos seguir. A primeira, e a mais óbvia, era de não nos aproximarmos de nenhum animal, especialmente à noite. Caso víssemos algum animal na área, deveríamos avisar imediatamente os responsáveis. E por último, se avistássemos um cervo cinza, deveríamos nos trancar na cabana e chamar as autoridades. O que mais me assustou foi a insistência nesse último ponto, além da orientação de ficarmos em silêncio absoluto até que os responsáveis chegassem. Muitas crianças começaram a chorar e os professores tentavam manter a calma, mas era evidente que estavam nervosos. As cabanas ficavam próximas a uma grande floresta, e o fato de falarem de animais com um tom quase demonizado me deixou apavorado. Chegou então a primeira das 2 noites que passaríamos ali, e aproveitei para brincar com meus amigos por um tempo. A noite estava tranquila. Lembro que chovia levemente e o ar era fresco e puro, como costuma ser em ambientes naturais. Estávamos nos divertindo como boas crianças do ensino fundamental, até que o guia responsável por nossa cabana entrou alarmado e disse com firmeza: "Crianças, deitem-se agora. Apagarei as luzes em 2 minutos e por nada neste mundo abram as janelas." Ficamos assustados ao ouvi-lo e ao perceber como ele tentava, sem sucesso, esconder o nervosismo. Mas seguimos as instruções e nos deitamos rapidamente, apreensivos e aterrorizados. Cerca de 15 minutos depois, ouvimos um som estranho do lado de fora das janelas. Não consigo descrevê-lo com exatidão, mas o mais próximo seria o barulho de uma coruja, tentando imitar uma pessoa. Todos estávamos acordados e completamente apavorados ao ouvir aquilo. Os segundos passavam e, mesmo sem olhar pela janela, podíamos ver pela luz externa filtrada pelas cortinas uma silhueta completamente disforme. Mesmo após 15 anos,
Ainda não consigo colocar em palavras o que era aquilo. Parecia uma massa de carne sem forma clara tentando imitar o formato de um animal, como se quisesse se passar por um cervo. Movia-se lentamente procurando algo. Conseguíamos vê-lo inspecionando as outras cabanas. Nosso guia estava conosco, igualmente apavorado. O vi desesperado ao telefone, tentando chamar a emergência sem fazer barulho. Como haviam nos instruído, precisávamos evitar chamar atenção. Mas estávamos à beira do choro. Afinal, ainda éramos crianças. Nos segundos seguintes, podíamos ouvir a carne daquela coisa se movendo, como se deformasse a cada passo. O guia, sem dizer uma palavra, fez sinal para nos escondermos no quartinho da cabana. Cuidadosamente começamos a nos mover no mais absoluto silêncio. Infelizmente, para chegar a esse quartinho, precisávamos passar por uma porta de vidro totalmente exposta à visão do lado de fora. Avançamos engatinhando e agradeço que a maioria dos meus colegas conseguiu chegar. Só faltávamos eu e meu melhor amigo, mas naquele instante aquela figura bloqueou a luz que entrava pela porta de vidro. Instintivamente paramos no mesmo momento em que sentimos um olhar sobre nós. Quando me virei, vi o que parecia ser um cervo, mas logo percebi que havia algo muito errado com aquilo. Era grande demais, maior do que qualquer cervo que eu já tinha visto. Aquilo nos observava com um olhar de ódio, fome ou desejo de nos matar. Posso afirmar sem medo que, apesar da forma bizarra, havia algo humano naquela criatura. Achávamos que a qualquer momento ela invadiria a cabana agora que havia nos notado. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Para nossa sorte, ouvimos um disparo e logo depois aquela coisa fugiu em direção à floresta, afastando-se lentamente, até desaparecer entre as árvores. Após esse incidente, a equipe e os representantes da escola decidiram que o melhor era irmos embora assim que o sol nascesse. Reuniram o restante do grupo e, embora não tenham dado nenhuma explicação, ninguém questionou. Fico me perguntando o que os outros colegas devem ter visto naquela noite. Até hoje sigo sem entender que diabos foi aquilo, mas sei que é algo que nunca poderei esquecer. Envio este e-mail para compartilhar algo horrível que tive que presenciar enquanto trabalhava como caminhoneiro. Quero fazer isso anonimamente, se possível, é claro. Eu moro aqui já faz uns 15 anos e transportava frutas para os Estados Unidos. Eu atravessava a fronteira vindo do México e ia para vários estados americanos. Em uma dessas viagens aconteceu essa experiência que eu gostaria de não ter sido a testemunha principal. Eu estava indo para uma cidade no estado do Texas. Já dirigia há várias horas e já era de madrugada. Precisava parar em algum lugar para usar o banheiro, comprar algo que me mantivesse acordado por mais algumas horas e, por que não, alguns petiscos. Dirigi até encontrar um posto de gasolina e, sem pensar duas vezes, estacionei e desci do caminhão para ir ao banheiro e comprar comida. Quando entrei no lugar, notei que não havia ninguém, nem mesmo um atendente. O local estava completamente vazio, mas tocava uma música do George Strait ao fundo. Caminhei pelo posto procurando o caixa para que pudesse me atender, mas não vi ninguém. Decidi então ir até o banheiro para ver se estava aberto, pois já não conseguia mais segurar. Porém, chegando ali, percebo que a porta estava trancada. Naquele momento soube que havia alguém lá dentro, pois também era possível ouvir alguns barulhos. Bati na porta, mas ninguém respondeu. Então decidi esperar que a pessoa saísse para que eu pudesse entrar. Imaginei que se tratava do atendente do posto, pois não havia mais ninguém ali. Alguns minutos se passaram enquanto eu escolhia algo para comer e preparava um café, mas durante todo esse tempo ninguém saiu do banheiro. Achei estranho, pois já fazia muito tempo que o atendente havia deixado o local sem supervisão,
ainda mais sabendo que qualquer um poderia entrar e roubar alguma coisa facilmente. Coloquei tudo o que levaria no balcão e voltei a caminhar até o banheiro. Bati novamente na porta, dessa vez perguntando se precisavam de ajuda, já que ainda podia ouvir barulhos lá dentro. Era evidente que alguém estava lá, mas ninguém me respondia. Irritado, eu já estava prestes a ir embora quando ouvi a porta do banheiro se abrir. Quando me virei, vi uma mulher com no máximo 50 anos. Ela vestia uma camiseta preta com o logotipo do posto de gasolina, então deduzi que era a atendente. Disse a ela que queria pagar por algumas coisas, mas que antes precisava usar o banheiro. Ela me olhou de uma maneira muito estranha e disse: "O banheiro está fora de serviço." Perguntei então o que ela estava fazendo lá dentro, e ela apenas respondeu que estava tentando consertá-lo, pois tinha sido ela quem o havia quebrado. A mulher agia de um jeito muito estranho, algo nela me deixava inquieto e desconfiado. Sua atitude era esquisita, e o tempo todo ela me olhava com um sorriso tenso. Disse a ela que apenas cobrasse meus itens para que eu pudesse ir embora. Naquele momento era tudo o que eu queria. A mulher caminhou lentamente até o balcão, sem tirar os olhos de mim enquanto andava. A situação era extremamente desconfortável, e eu só queria sair dali o quanto antes. Quando chegou ao balcão e tentou registrar minha compra, percebi que ela não conseguia abrir a gaveta registradora. Ela então perguntou se eu tinha o valor exato, pois caso contrário não poderia me dar troco. Respondi que não, mas que não precisava se preocupar, que deixasse assim mesmo. Naquele momento já não queria mais comprar nada, só queria ir embora dali. Deixei as coisas no balcão e entreguei apenas uma nota de $5 para pagar o café. Depois disso saí rapidamente, pois tudo havia sido muito estranho. Durante toda aquela noite fiquei com uma sensação muito esquisita, algo que eu não conseguia explicar. No dia seguinte eu estava dormindo em um motel de beira de estrada para depois retornar para casa, quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Era um agente da Polícia Estadual, e eles precisavam que eu comparecesse à delegacia daquela cidade para prestar depoimento. Não me explicaram muita coisa, apenas disseram que eu tinha estado em uma cena de crime e precisavam me interrogar. Meu estômago se revirou na hora. Eu não sabia o que havia acontecido, mas imediatamente soube que se tratava daquele posto de gasolina. Cheguei à delegacia e logo fui levado para uma sala de interrogatório. Resumindo, me disseram que eu aparecia nas câmeras daquele posto pouco depois de uma mulher que estava foragida chegar ao local e atacar a atendente que estava de plantão naquela noite. Ela havia tirado a vida da funcionária e depois a levado para o banheiro, onde a desmembrou. Encontraram a atendente com o rosto desfigurado e pedaços de carne arrancados em diferentes partes do corpo. Me perguntaram se eu não havia notado nada estranho ao conversar com a mulher. Eu contei exatamente o que havia acontecido, e foi isso. Nunca vi nenhuma mancha em suas mãos ou roupas, mas disseram que talvez ela tivesse se lavado ao ouvir que alguém estava batendo na porta. Além disso, ela havia retirado o uniforme da atendente e vestido em si mesma. Como o uniforme era preto, não dava para perceber se estava sujo de alguma coisa. Depois do interrogatório me deixaram ir, mas precisei comparecer como testemunha no julgamento da mulher. Revê-la foi algo verdadeiramente horrível. Ainda lembro do seu rosto vazio, mas com olhos cheios de maldade e sem qualquer vestígio de arrependimento. É algo que eu jamais vi em outro ser humano. Depois disso, nunca mais quis trabalhar nessa área, e até hoje tenho pavor de parar em postos de gasolina à noite. Desde então, tenho pesadelos recorrentes e venho tratando isso em terapia. Enfim, só queria contar minha história para desabafar e também para alertar vocês. Sempre confiem na sua intuição. Quando sentirem que algo não está certo, é porque algo muito ruim está acontecendo.
Era uma segunda-feira à noite. Eu tinha saído do trabalho às 8 e fui direto para casa para entrar online e jogar com alguns dos meus amigos. Eu tinha me divorciado há alguns meses, o que me deixou sozinho em uma casa vazia, sem muito o que fazer fora do trabalho. Então, jogar com meus amigos durante a noite era basicamente tudo o que eu fazia. De qualquer forma, eu sabia que estava previsto um grande temporal durante a noite e até havia alertas de enchentes repentinas. Mas por aqui, eles praticamente enviam esses avisos toda vez que chove, então nunca foi algo que me preocupasse. Por volta das 23 horas eu estava no meio de um jogo com meus amigos quando uma rajada de vento repentina e intensa bateu contra a janela ao meu lado e a casa inteira tremeu. Tirei o headset pela metade e pude ouvir a chuva caindo forte, enquanto a casa rangia e balançava violentamente. Virei de volta para a tela para contar aos meus amigos o que estava acontecendo, mas de repente a tela e todas as luzes da casa piscaram por um segundo e voltaram. Percebi que ainda estava na chamada do Discord, então perguntei se eles ainda podiam me ouvir, mas antes que eu recebesse uma resposta, tudo caiu. Meu PC desligou e todas as luzes apagaram de vez. A casa inteira ficou escura e eu não conseguia nem ver minhas próprias mãos na frente do rosto. Tateei a mesa em busca do meu celular e liguei a lanterna. Irritado, desci as escadas até a janela da frente. Honestamente, era difícil dizer se as casas dos vizinhos também estavam sem energia ou não. Eu mal conseguia enxergar através do dilúvio de chuva caindo e a maioria das casas já estaria escura de qualquer jeito, pois era tarde. Rapidamente enviei uma mensagem no grupo dizendo que provavelmente não voltaria a jogar naquela noite. Frustrado, usei a lanterna do celular para encontrar o caminho até o porão. Desci e procurei meu velho banco de baterias. Não era grande coisa, mas era suficiente para ligar algumas lâmpadas e pelo menos ter um pouco de luz. Peguei e comecei a subir as escadas de volta, quando achei ter ouvido algo atrás de mim. Havia apenas algumas caixas ali, mas o vento pareceu se intensificar assim que me virei. Então assumi que era apenas o temporal fazendo a casa fazer barulhos estranhos. Arrastei o banco de baterias para o primeiro andar e liguei uma das lâmpadas na sala de estar. Não sei se isso é normal ou não, mas eu odeio dormir quando a energia cai. Eu precisaria esperar voltar a energia para conseguir dormir tranquilamente. Então abri as cortinas e me sentei no sofá, pegando o celular para usar meus dados móveis e rolar pelo YouTube. 1 hora mais ou menos se passou antes que a curiosidade me pegasse de novo. Dessa vez abri a porta da frente para olhar lá fora. Minha varanda tinha uma cobertura que bloqueava a maior parte da chuva, então dei um passo para fora e olhei ao redor. A tempestade ainda estava forte, mas as casas do outro lado da rua pareciam ter energia. Pelo menos algumas tinham 1 ou 2 luzes acesas, e isso me deixou confuso. Pesquisei sobre quedas de energia na minha região, mas não encontrei muita informação, então voltei para dentro. Estranhamente, 1 minuto depois, recebi uma mensagem. Era de um número desconhecido e basicamente dizia que havia cabos de energia caídos e que eu deveria esperar quedas de energia. Mas eu não fazia ideia do porquê tinha recebido essa mensagem direta, como se fosse da companhia elétrica. Achei estranho, mas não dei muita atenção. Voltei para o sofá, dessa vez apenas ouvindo vídeos enquanto observava a tempestade pela janela. Foi quando ouvi algo do outro lado da casa. Soou exatamente como um passo em um dos degraus de madeira rangentes do porão. Eu morava ali há tempo suficiente para reconhecer esse som. Levantei-me e fui andando devagar até lá, querendo ouvir se acontecia de novo. A casa estava tão escura e a lanterna do celular só iluminava uma pequena parte à minha frente. Virei o corredor e iluminei com a luz. Nada estava lá. Porém, a porta do porão estava aberta, na verdade, completamente escancarada. Não havia como eu tê-la deixado assim.
Fui até lá e iluminei lá embaixo, mas não havia chance de eu descer para verificar, não sem energia. Fechei a porta e acho que não tive tempo suficiente para processar o que aquilo realmente significava. Caminhei para o outro cômodo com a luz dos relâmpagos entrando pelas janelas, mas quando olhei ao redor não encontrei nada. Mesmo assim, um sentimento estranho começou a crescer dentro de mim. Algo estava errado e meu instinto dizia isso. Comecei a voltar quando, de repente, passos dispararam subindo as escadas do porão. Mesmo com a porta fechada, eles eram altos e faziam o chão inteiro tremer. Sem pensar, corri e me joguei contra a porta. Nem um segundo depois, alguém do outro lado tentou abri-la. Quando percebeu que eu estava segurando, começou a bater, jogando o corpo contra a porta para tentar forçá-la. Era uma porta comum sem tranca, então eu não sabia o que fazer. Ele continuou esmurrando por 1 minuto, mas quando peguei meu celular e comecei a ligar para a polícia, ele parou. Ouvi os passos voltando para o porão e aproveitei para correr até o carro e sair dali. Fiquei esperando do outro lado da rua, tentando ver se ele saía, mas nos 10 minutos que esperei, não vi nada. 3 policiais entraram e não encontraram ninguém lá dentro. Ele tinha saído pela porta dos fundos. O que mais me assusta nisso tudo é que confirmamos que a mensagem de texto sobre a queda de energia era falsa, enviada de um telefone pessoal. Ou seja, quem quer que fosse aquele cara que invadiu minha casa sabia o suficiente sobre mim para encontrar meu número de telefone. Ele não estava apenas atacando uma casa aleatória. Não houve queda de energia. Foi ele quem desligou tudo. Nenhuma nova informação sobre quem poderia ter sido ou o que queria foi descoberta até hoje. Isso aconteceu em 2021. Sou um homem de 25 anos e na época morava longe da minha família, enquanto estudava em uma faculdade fora do estado. Nossa escola tinha um recesso de primavera relativamente cedo, o que significava que eu poderia voltar para casa e visitar minha família. A viagem levava cerca de 2 dias, passando principalmente por estradas longas e monótonas. Ainda assim, eu preferia dirigir a pegar um avião. Numa manhã de terça-feira, acordei cedo e peguei a estrada muito antes do planejado, então estava indo muito bem em termos de tempo. Eu não tinha um roteiro exato para a viagem, apenas uma ideia geral de onde faria minha primeira parada para passar a noite. Dirigi por quase 10 horas seguidas, parando apenas para comer e abastecer. Por volta das 20 horas, decidi que já tinha dirigido o suficiente. Então, ao parar no próximo posto de gasolina, abri o mapa para procurar o hotel mais próximo. Eu estava no meio do nada, mas sabia que no mínimo deveria haver algo em um raio de 20 quilômetros. Depois de um tempo, felizmente, encontrei um hotel que não ficava tão longe. As direções me mandavam seguir por uma estrada atrás do posto de gasolina, afastando-me da rodovia. Essa estrada parecia muito antiga, com poucos postes de luz que mal iluminavam o caminho, e não havia outros carros por perto. Dirigi por cerca de 5 minutos, passando por uma cidadezinha muito pequena e de aparência antiga. No fim da rua estava o hotel, um prédio pequeno e tão antigo quanto o resto da cidade. Estacionei no estacionamento vazio, peguei minhas malas e entrei. As luzes eram muito fracas de um jeito estranho e não havia ninguém na recepção. Enquanto esperava, olhei ao redor e o ambiente era incrivelmente silencioso. Não havia nenhuma criança correndo e nenhuma TV ligada na entrada. Depois de 1 minuto, finalmente vi alguém vindo pelo corredor dos fundos. A mulher pareceu se assustar ao me ver, mas rapidamente se recompôs e veio até o balcão para me atender. Ela me cumprimentou e me arrumou um quarto para aquela noite. Agradeci e segui pelo corredor, pois ela me deu um quarto no final dele.
Destranquei a porta e entrei. Nem cheguei a desfazer minhas malas, apenas me joguei no pequeno sofá e fiquei um tempo mexendo no celular. O quarto não era muito grande nem confortável, mas eu já esperava isso. Claramente era um hotel muito antigo e provavelmente administrado por uma família. Lembro-me de estar deitado de costas no sofá, mexendo no TikTok, até que de alguma forma acabei pegando no sono. Acordei abruptamente com alguém batendo forte na porta do quarto. Sentei-me de um pulo, assustado com o barulho que havia sido alto. Olhei para o relógio na parede e eram 23 horas. Preocupado, me levantei e fui até a porta. Ao abri-la, não havia ninguém lá, então coloquei a cabeça para fora e olhei pelo corredor. Fiquei ali parado por uns 30 segundos, coçando a cabeça e esperando que alguém aparecesse, mas o hotel continuava em completo silêncio. Tudo parecia estranho, e nisso comecei a duvidar de mim mesmo. Será que a batida foi mesmo na minha porta? Eu não ouvi ninguém nos quartos próximos, mas talvez de alguma forma fosse para outro dormitório. Voltei para o sofá por um tempo, depois tomei um banho e me preparei para dormir. Programei o despertador para as 8 da manhã e me deitei. Eu realmente queria dormir bem naquela noite. Primeiro porque estava muito cansado e segundo porque teria outra longa viagem pela frente. Porém, mais uma vez acordei no meio da noite com batidas na porta. Dessa vez pulei da cama imediatamente e corri até ela. O quarto estava completamente escuro e a única iluminação vinha da fresta de luz sob a porta. Abri de uma vez, porém em mais uma ocasião não havia ninguém lá. Fiz o mesmo de antes. Olhei pelo corredor e tentei escutar algo. Depois de um minuto, decidi que aquilo estava estranho demais para ser ignorado. Mesmo cansado, caminhei pelo corredor até a recepção. O ambiente estava mais escuro e silencioso do que quando cheguei. A mulher ainda estava no balcão, então expliquei a ela que alguém estava batendo na minha porta e perguntei se ela tinha visto algo. Ela me pareceu confusa e acredito ter achado que eu estava brincando. Quando percebeu que eu falava sério, respondeu que eu era o único hóspede naquela noite. Quando ouvi isso, apenas forcei um sorriso e disse, ok, voltando para o quarto. Acho que a ficha ainda não tinha caído. Será que eu estava enlouquecendo? Entrei no quarto e tranquei todas as fechaduras antes de me deitar novamente. Fiquei um tempo encarando o teto escuro, tentando entender o que estava acontecendo, até decidir pegar o celular para assistir a algum vídeo e relaxar. Porém, no exato momento em que a tela iluminou um pouco o quarto, vi algo no canto, perto da cama. Saltei da cama e me afastei, pois havia alguém ali parado no escuro. A pessoa estava apenas me olhando. Meu coração parecia que ia explodir de tão forte que batia. Corri até a porta, e no instante em que comecei a destrancar as fechaduras, ouvi passos pesados correndo na minha direção. Os passos ficaram mais rápidos, enquanto eu, desesperado, finalmente consegui abrir a porta e saí correndo pelo corredor. A mulher da recepção se assustou ao me ver, mas em seguida seus olhos se arregalaram ao olhar para trás de mim. O homem estava vindo atrás de mim, escondendo algo em suas mãos. Ela imediatamente pegou o telefone para ligar para a polícia, mas quando ele entrou no saguão, simplesmente correu para fora. Ele não entrou em nenhum carro, apenas desapareceu no meio da escuridão das árvores. A recepcionista, em choque, disse que não fazia ideia de quem era aquele homem e que ele não deveria estar ali, reafirmando que eu era o único hóspede registrado. A polícia chegou, mas o hotel só tinha 2 câmeras funcionando, uma no saguão e outra do lado de fora. Ou seja, não ajudou muito. A única coisa que sabemos é que o homem entrou no meu quarto enquanto eu estava na recepção, perguntando sobre as batidas na porta. Não sabemos o que ele queria comigo, nem por que estava ali, mas peguei minhas coisas e fui embora naquela mesma noite. Obviamente não queria passar nem mais um segundo naquele lugar. Até hoje não faço ideia do que foi aquilo,
mas com certeza foi a experiência mais aterrorizante da minha vida.